1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 7. O tema da mensagem de hoje foi criado por João Calvino. Post tenebras lux. Nós vamos falar, então, nesse assunto, nessa noite. Os irmãos vão entender, eu não estou falando língua estranha. A nossa igreja não é renovada, é reformada. Então, pode ficar tranquilo. Diz assim a palavra do Senhor. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Podeis assentar. Deus, obrigado por sua palavra em nosso meio. Obrigado pelos irmãos alegres cultuando ao Senhor. Obrigado, Deus, por esse ambiente, Deus, de crescimento na fé, um ambiente produtivo para sermos edificados, ó Deus. Nós te clamamos, ó Deus, para que o Senhor continue nos enviar recursos, continue nos enviar direção, capacitação, continue levantar, ó Deus, homens preparados para toda boa obra. Continue, Senhor, a mandar irmãos, a mandar pessoas, vidas, almas, das quais nós nos importamos, queremos acolher, queremos discipular, queremos encorajar, queremos exortar, queremos dar, ó Deus, toda a nutrição na fé, para que possamos ter vidas crescendo em santidade, glorificando o Senhor. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações, nos edifique, nos encoraje, nos exorte, nos ensine e venha nos fazer, ó Deus, servos que brilham a sua luz, que estão sendo representantes do Senhor aqui nessa terra. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Irmãos, a primeira coisa que nós poderíamos observar aqui, que é por causa de versículos como esse, que nós não pintamos as nossas paredes de preto. Brincadeira, irmãos, mas nós observamos que Deus nos ensina na sua palavra que Ele é luz. João está dedicado a nos ensinar, especificamente nesses versículos 5, 6 e 7, a respeito desse tempo. A luz que clareia a nossa escuridão. Pós tenebras lux. João Calvino, que foi um dos reformadores, observando a progressão da reforma protestante e o impacto que a reforma trouxe para a sociedade de modo geral, ele escreveu um dos principais lemas da reforma, que está escrito na galeria dos reformadores. Pós tenebras, lux, que significa após as trevas, luz. E nós, depois das trevas, luz. E nós queremos olhar nesse texto e ver que Deus está se importando e Deus tem interesse em expressar a realidade da sua luz. E quando a palavra de Deus fala de luz, na grande maioria das vezes, não está falando sobre algo que está voltado para o campo físico, mas está voltado para uma pureza de ser, para a revelação de algo que é puro e para o chamado a um viver santo. Nós precisamos, então, olhar para as Escrituras e ver que a Bíblia nos mostra, desde Gênesis, um Deus que ordena a luz. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 5, nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, primeira ordem para criar foi: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas, e chamou a luz de dia e as trevas de noite. E foi tarde e manhã do primeiro dia. Na primeira ação da criação, no princípio de tudo, quando havia apenas abismo, densas trevas e escuridão, a ordem de Deus foi: haja luz. Em Êxodo, Deus revelou a sua luz que ilumina, que clareia o seu povo, através do candelabro na santa congregação. 7 hastes com uma central, mostrando-se superior para alimentar as demais 6 que estavam 3 de um lado e 3 de outra,
para mostrar que aqueles que estão ligados à luz central são iluminados e que na congregação de Israel havia constante luz, que jamais de se deixar apagar, jamais deveria acabar o azeite do candelabro. O profeta Isaías, no ministério profético, nós vemos isso, o profeta Isaías dizendo: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Isaías capítulo 60, versículo 1 e 2. O salmista cantou o resplandecer da luz do Senhor, quando ele diz, lá em Salmo 119, versículo 5, mostrando que Deus ilumina o viver e o andar do cristão, do servo do Senhor, através da sua palavra. Ele declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Deus nos mostra que Ele é o Pai das luzes. Tiago capítulo 1, versículo 17. Nós vamos observar que Jesus, quando se manifestou ao mundo, em João capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele que está em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No céu, na nossa morada eterna, nas mansões celestiais, no trono de Deus, dos seus santos, dos eleitos salvos, a própria glória de Deus será a luz que irá brilhar constantemente para iluminar a nossa mansão, a nossa morada, conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 23. Essa luz, irmãos, que ilumina as nossas trevas, essa luz que traz um viver resplandecente ao cristão, essa luz que brilha no meio do nosso viver e nos tira das densas trevas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo, escrevendo a uma igreja que, depois de ter passado por disciplina, por encorajamento, por discipulado, por alinhamento aos propósitos de Deus, o apóstolo Paulo diz: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse Deus que é luz, Ele compartilha esse atributo. Ele despeja sobre nós esse atributo. Ele revela plenamente na pessoa de Cristo esse atributo. Ele, então, manifesta essa luz, iluminando os nossos corações, nos trazendo entendimento, nos mostrando a sua glória, nos fazendo conhecer a sua majestade na face de Cristo. João, então, irmãos, coloca-nos numa posição desconfortável, porque se no primeiro momento João diz, essa é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, Deus é luz. João, então, agora expressa uma posição muito desconfortável para produzir em nós uma reflexão, dizendo que aquele que diz que está em Deus, que tem comunhão com Deus e vive nas trevas, está vivendo alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com ele. Não está alinhadinho, não está regulado, né? Nós precisamos pensar no contexto de João, aquilo que ele está vivendo ali, aproximadamente 95 depois de Cristo. Ele tem objetivos claros ao escrever a um público imediato. E, primeiramente, ele objetiva atingir os falsos mestres que alegam ter um conhecimento especial de Deus, mas permitiam e viviam uma vida de pecado. A ideia dualista que tinha dominado a mente daqueles falsos mestres dizia que o que se faz com o corpo não atinge o espírito do homem, sendo isso inviolável. A matéria é má e o espírito é bom. Então, o que você faz na matéria não tem significado lógico dizer que afeta o espírito.
aquilo que eu já disse na semana passada, que você já ouviu uma filosofia contemporânea que remete a essa antiga ideia, que diz assim: a minha vida com Deus é problema meu. Como eu vivo não afeta a minha espiritualidade. Quem sabe da minha vida com Deus sou eu. É a filosofia dualista do primeiro século, irmãos, que muitas pessoas adotaram e decidem viver dessa maneira, sem que sejam exortadas, confrontadas, sem que haja o brilho da palavra de Deus para iluminar o seu viver, mostrar como eles estão vivendo, revelar o pecado deles e dizer que eles estão em desconformidade com o Deus que é luz. Eles querem viver ao seu próprio modo. Mas o segundo, João também traz um confronto ao viver do cristão, que deve refletir esse caráter santo, puro, à luz de Deus, no seu viver diário. João buscava combater falsos mestres, mas também ensinar os santos a viverem de modo que glorificassem a Deus. Por isso ele vai dizer: aquele que está na luz deve andar como ele andou. Aquele que está na luz não tem espaço para trevas na vida dele. Augusto Nicodemos comentou esse texto e disse: os gestos de um cristão professo são mais eloquentes do que as suas palavras, de modo que a forma que ele vive credencia ou descredencia o evangelho que ele diz seguir. João coloca uma repetição significativa que me chamou a atenção, e você deve prestar bastante atenção nessa repetição que ele usa aqui nesse texto, nesse contexto imediato. Ele usa "se dissermos" 3 vezes, versículo 6, versículo 8 e versículo 10. Olha comigo o versículo 6, se dissermos que temos comunhão com ele. Olha comigo o versículo 8, se dissermos que não temos pecado. Versículo 10, se dissermos que não pecamos. Ele está repetindo algo que nos chama a atenção para a reflexão que nós devemos ter com relação àquilo que estamos dizendo que cremos. A nossa confessionalidade, a nossa confissão de fé precisa ser verdadeira na prática, porque senão ela é descartável, não serve para nada, não tem nenhum significado. João repete essa ideia ainda mais 3 vezes, quando ele usa aquele que diz, no versículo 4, no versículo 6 e no versículo 9. Observe João trazendo essa reflexão e nos dizendo: aquele que diz, versículo 4, aquele que diz, versículo de número 6, e aquele que diz, versículo de número 9, eu acho que eu peguei errado, mas se os irmãos passarem um pouco abaixo, eu fiquei muito chateado hoje, eu esqueci a minha Bíblia de cabeceira, eu queria pregar com a minha Bíblia de cabeceira hoje, porque ela está muito cheia de anotaçãozinha, de detalhes, mas eu não trouxe ela. Eu preciso que a Andréia faça uma capa bonita para ela, que eu estou até com vergonha de usar ela, que ela não tem mais capa, ela está toda esgabaçada, mas é a Bíblia que eu mais tenho anotação, é a Bíblia que mais me dá condição de fazer essas anotações. E eu tenho muito apego àquela Bíblia, porque é uma Bíblia que eu comecei a estudar a exposição com ela. Então, praticamente, cada livro tem tudo riscado. Então, eu pego aquela Bíblia e estou muito contextualizado com cada texto. Mas é no capítulo 2, irmãos, por isso que nós estávamos perdidos. Olha comigo no capítulo 2. Versículo 4 do capítulo 2, aquele que diz eu conheço. Versículo 6, aquele que diz está nele. E versículo de número 9, aquele que diz. João está insistindo para que nós tenhamos cuidado em dizer algo e não fazer algo diferente. Porque aqueles que estão iluminados pelo Deus que é luz e se revela a nós, mostrando a sua pureza, mostrando a sua glória, a sua majestade, um Deus que se revela a nós como santo, ele também nos chama a viver uma vida de santidade. Isso nos mostra que aquilo que dissermos será testado com a nossa prática de vida, irmãos.
Não adianta botar o livro preto debaixo do braço, cumprir uma agenda semanal de igreja. Não adianta servir, fazer, se a nossa prática for algo que descredencia aquilo que nós falamos que cremos. Estamos plantando uma igreja reformada em São Fidélis. Aí você vai olhar para a vida, não adianta, irmãos. Ainda mais, você sabe o antigo ditado, né? Prego que se destaca, toma martelada. Você se predispôs a fazer essa obra aqui e está achando que está todo mundo batendo palma para você, achando bonitinho. Presta atenção, irmãos. Não me interessa e não é tema em questão falar da reação com relação à nossa vida. Mas o fato é que nós precisamos construir uma mentalidade de que precisamos ter um caráter ilibado. Você não precisa ficar discutindo, batendo boca e pregando 95 teses nas igrejas dos outros por aí. O que você precisa é ter uma vida santa. O cristão não usa e nunca deve usar um discurso desconecto do seu viver. Aquilo que ouvimos, e João abre duas sequências de duas perícopes usando esse termo. Aquilo que ouvimos, isso vos anunciamos. Aquilo que ouvimos, aquilo que entrou em nossos corações, aquilo que possuiu o nosso viver, é disso que nós falamos. E isso deve virar um modo de vida. Isso deve nos levar a viver de modo adequado àquilo que professamos, aquilo que acreditamos. Um discurso sem prática vira fé morta. É por isso que homens eloquentes, tais como Caio Fábio, vieram a sucumbir na fé, porque tinham um discurso eloquente, dominador, convincente, mas deixou de ser prático e a fé deles se tornou morta. Por isso somos informados por João que Deus é luz. E também somos informados por João, no versículo de número 6, que devemos andar de tal modo na luz. Olha o texto comigo e veja que João está nos apresentando, primeiro, a luz que resplandeceu em nosso viver. E depois João está aplicando isso a um verbo, a uma ação. Temos comunhão e andamos em trevas. E versículo 7, mas se andarmos na luz, é um chamado à prática, a um viver. Aquilo que João ouviu diretamente de Cristo Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 16, 14 a 16, que nós somos a luz do mundo, é isso que ele está trazendo para aqui, irmãos, para esses versículos 6 e 7. Se você andar nas trevas, se você não tiver comunhão com Deus, você vai andar nas trevas. Se você andar na luz, você vai ter a sua vida transformada, vai ser perdoado, o sangue de Jesus vai te lavar de todo pecado. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Observe que primeiro, na primeira revelação do texto, no capítulo 5, Deus é luz. E no segundo momento, capítulo 6 e 7, versículos 6 e 7, aquele que vive na luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma alqueire, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. João nos chama a atenção na dobradiça, através do versículo 16, 14 a 16 de Mateus, que nós agora temos a responsabilidade de resplandecer a luz de Deus. A luz brilhou em nós. E agora ela brilha através de nós.
se nós temos comunhão com Deus, nós não andamos mais em trevas. Ou se nós dissermos que temos comunhão e andamos em trevas, nós estamos mentindo. As duas coisas não se sustentam, elas conflitam. Nós precisamos, irmãos, entender que não existe possibilidade da gente querer buscar a Deus, viver com Deus, mas a nossa prática de vida não condizer com aquilo que nós dizemos e falamos que cremos. Nós precisamos observar que João nos chama a uma vida prática no Evangelho. Nós não apenas saímos por aí gritando palavras vazias, mortas. Deus é luz. Nós vivemos o Evangelho. Nós somos transformados à imagem de Cristo. E isso faz com que as nossas vidas sejam luzeiros de Deus. Nós precisamos olhar para o que João nos chama a atenção na sua instrução aos crentes. Ele combate o falso ensino dizendo, olha, estão dizendo que vivem de uma maneira e não vivem. E aí, ao mesmo tempo, ele diz, vocês precisam viver de modo adequado à palavra de Deus. João nos apresenta então, irmãos, quais são os resultados de um viver na luz. Quais são os resultados de um viver em comunhão com Deus? Primeiro resultado, temos comunhão uns com os outros. Olha, versículo de número 6. Nós andamos de um modo que nós não professamos. E o resultado disso é a mentira. Mas o versículo 7, ele nos apresenta o resultado bom, positivo, daquele que busca viver uma vida que glorifica a Deus. Aquele que busca viver de modo digno do Evangelho. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Você quer ver um crente que está buscando a santidade, mesmo que aos trancos e barrancos, atropelos, mesmo que com desafios, ele tem sede de comunhão. Ele tem vontade. Ele não quer ficar de fora. Ele quer participar. Ele quer se envolver. Ele quer estar junto. É um resultado de uma vida iluminada por Deus. De uma vida que brilhou o Evangelho nele. Esse desejo de comunhão, que é um resultado de uma vida de devoção, que mesmo quando afligidos, mesmo quando somos contristados, nós queremos estar junto com os nossos irmãos, porque nós sabemos que ali tem âncora segura, alicerce forte. E nós temos ali a condição de estarmos seguros. Às vezes caímos em uma situação de um irmão que estava caminhando e de repente ele desiste, não quer mais. Ele vai diminuindo as suas atividades até não estar mais envolvido nelas, em nenhuma delas. E ele sai, ele se distancia. E nós falamos, será que aquele irmão era um crente? Será que a luz de Deus estava brilhando no seu coração? Será que aquilo que ele
dizia, era uma prática, quando ninguém estava vendo. Nós temos a outra faceta. É aquele crente que, mesmo com os seus desafios e lutas, ele não deixa a comunhão. É aquele que tem a humildade, o quebrantamento de estar na comunhão, sendo sincero e dizendo: eu preciso estar aqui, porque se eu não estiver aqui, a minha vida será trevas, e densas trevas será. Eu ainda não vou aplicar, porque eu quero mostrar, irmão, que existe um segundo resultado para aquele que vive na luz. É o perdão do pecado. Olha o versículo 7 mais uma vez comigo. Parte B. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mais uma vez, citando Augusto Nicodemos, ele diz: o pecado é uma barreira real à comunhão com Deus e com os irmãos. Seus efeitos precisam ser continuamente neutralizados para que a igreja experimente a verdadeira comunhão. Como neutralizaremos o pecado se não estivermos juntos congregando? Como neutralizaremos o pecado se você não se envolver nas atividades na vida da igreja, para ouvir o sermão, para combater o seu pecado, para ter uma vida de discipulado e prestação de contas com um irmão que poderá ir na direção do seu pecado com uma palavra de exortação, encorajamento, disciplina, te trazendo para a vida cristã e te ajudando a combater e abandonar aquele pecado. João acrescenta que o sangue de Jesus é a provisão divina para isso, irmãos, através da bênção da comunhão. Por isso ele coloca: se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e a sequência, o segundo resultado, o sangue de Jesus nos purifica. Não adianta você tentar, por isso Tiago orientou, aquele que luta contra o pecado, está sempre recorrendo sobre o mesmo assunto a Deus, confesse o seu pecado com um irmão, para que vocês orem juntos e Deus derrame de misericórdia e graça para que aqueles pecados sejam vencidos. Comunhão, relacionamento cristão, convívio. Enquanto nós desfrutamos, irmãos, preste atenção, da comunhão com Deus, Ele mesmo, e somente Ele, remove as nossas trevas e ilumina o nosso caminhar e nos expõe ao mundo como o brilho dele. O que Deus mais deseja na vida de um cristão não é que ele esconda os seus pecados a ponto de que ninguém possa perceber. O que Deus mais deseja é expor os nossos pecados, para que, através do testemunho da palavra fiel, do Evangelho Santo, que transforma pecadores e santifica, na verdade, possa mostrar a luz de Cristo, que resplandece sobre as nossas trevas. Nós precisamos aplicar isso, irmãos, ao começar enfrentando a nossa realidade de densas trevas. E como Calvino disse, no contexto religioso que ele vivia, pós tenebras, lux. Após as trevas, luz. Se o contexto em que João vivia era um contexto de lidar com falsos mestres, falsos ensinos, e o risco disso tudo era de comprometer o viver dos cristãos, nós
Não temos isso em nossos tempos? Algo muito confuso afeta grande parte das igrejas de hoje. Existem muitas coisas sendo ensinadas que não são à luz das Escrituras, e nós precisamos anunciar novamente esse lema da Reforma Protestante: pós tenebras lux. Quantas coisas nós vemos nos nossos dias, na igreja contemporânea, sendo ensinado para o povo dentro da igreja. Essa semana eu fiquei abismado. Eu estou procurando nem ficar vendo essas coisas, mas de vez em quando aparece, a gente vê. Eu vi duas coisas novas que eu nunca tinha visto. Falei, meu Deus, cada vez que passa, eles estão inventando um negócio pior. Eu vi uma cerimônia de consagração dentro de um templo, em que quebraram muitos vidros, um monte de garrafa de vidro, e para provar que a pessoa estava vivendo no espírito, a pessoa passava por cima aquele tapete de vidro. Sabe onde tem isso, irmãos? Na macumba. Isso são trevas, que nós precisamos estar com os nossos corações voltados a clamar para que Deus faça resplandecer a sua luz. Eu vi um treinamento para a unção profética. Fizeram 2 corredores de gente, né? Um corredor de gente aqui do lado. E aí o pastor que ministrava o curso falava, vai com fé e sopra. E aí um grupo ia até o outro e soprava até a pessoa cair. Aí depois levantava aquela turma e ficava a fila do outro lado e aquele fazia. Você imagina se um cara acordou e não escovou o dente nesse dia? Com certeza ele iria me derrubar. Com certeza. Nós temos, eu já vi isso. Eu estava num culto e uma pessoa muito firme estava também. Foi ali, tal. De repente, deu um rebuliço e o cara começou a soprar nos outros para derrubar. E veio para perto desse irmão. E chegou nele e começou soprando. Na que deu o primeiro assopro, o cara deitou no chão. Eu falei, meu Deus do céu. Esse cara é sério, rapaz. O que é que caiu aqui? Que doideira foi essa? Aí passou, no outro dia eu falei, rapaz, ontem o negócio foi complicado lá, né? Não sei o que. Ele falou, meu irmão, eu não caí no espírito, não. O cara estava com um bafo danado que na hora que ele soprou, eu deitei na hora, que eu não queria ver outro sopro. Isso não existe na Bíblia. Se você achar um versículo na Bíblia que fala que a gente deve orar e soprar para os outros caírem, você me mostra. Você me mostra. Existem coisas que não são ensinadas à luz das Escrituras. E Deus deseja que, após essas trevas de falsos ensinos, a sua luz resplandeça. Quanta escuridão, irmão, precisam ser dissipadas na cultura contra-cristã que nós vivemos. Densas trevas aguardam a ministração dos filhos de Deus através do seu viver. Como Sinclair Ferguson disse, esse mundo ama os cristãos e os aplaudem até que eles conheçam um cristão de verdade. E aí eles passam a odiá-lo. Precisamos então que esses cristãos de verdade passem a lançar luz sobre os corredores escuros dos seus locais de trabalho, nos setores públicos, nas esferas administrativas, políticas, sociais, econômicas, luz sobre a escuridão ideológica, luz sobre a escuridão do feminismo, luz sobre a escuridão da decadência educacional, luz sobre a decadência política administrativa, luz, pós-tenebras, luz. Eu estou convicto, estou dominado por isso. Nós estamos em parafuso educacional. E o poder público não sabe o que fazer. Porque eles não vão conseguir ressuscitar Darcy Ribeiro. Não vão conseguir voltar. Porque a realidade
dos problemas psicológicos está aí. Isso não é uma invenção, irmãos, isso é uma realidade. Agora, a administração inclusiva não está dando certo. Nós estamos incluindo, excluindo. Tá, não faz sentido. Você inclui, mas exclui ao mesmo tempo. Você exclui aquele que tem alta capacidade de conseguir atingir o alto desempenho, de conseguir, na sala de aula, alcançar isso, porque você tem que baixar o nível para que todos possam chegar. Você vai nas competiçõezinhas que tem aí, na nossa escola confessional não vai ter isso não, irmãos. Pode ficar tranquilo. Está nos crivos da lei, escola confessional. Pode revirar, pode falar o que quiser. Está nos crivos da lei. Você vai nas competições que tem, é proibido dar medalha de primeiro, segundo, terceiro lugar. Tem que dar a mesma medalha para todo mundo. Ninguém pode ser vencedor, mas não. E eu não sou coach não, irmãos, tá? Mas eu estou falando que existem uma diminuição dos valores que podem ser alcançados. Nós precisamos clamar para que a luz do Senhor resplandeça atrás dos filhos de Deus, que estão presentes em todas as esferas da sociedade, para que através deles, Deus possa iluminar, trazer luz sobre as densas trevas. Eu já falei, vou repetir. Nós vivemos numa cidade majoritariamente cristã, com 222 igrejas. 222 igrejas. E nós continuamos, eleições após eleições, vendo candidatos sendo eleito, comprando voto. Como isso pode acontecer? Nós precisamos de luz sobre essas trevas. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os cristãos que são travas para o avanço do mal? Onde estão os cristãos que são luz para clarear as trevas obscuras que estão dominando? Tal como na era da Reforma, nós precisamos nos levantar como John Calvino, John Hus, Wycliffe, Martinho Lutero e tantos outros que decidiram entregar as suas vidas para ver a luz de Deus brilhar. Nós estamos muito restritos com o nosso viver, irmãos. Nós queremos resguardar demais. Nós queremos ser politicamente correto demais. Nós queremos viver confortáveis demais. E nós não queremos resplandecer a luz de Deus para iluminar as densas trevas que estão pairando. E por isso elas avançam. Em nossos caminhos, irmãos, nós precisamos andar com o farol aceso no alto. E, se possível, ligar o farol de Miller também. Não tem como ser meia luz. Não tem como cambiar o farol na caminhada cristã. Aplicando as palavras de João, escrevendo o seu Apocalipse, no capítulo 3, versículo 13 ao 16, que denuncia a igreja de Laodiceia em sua mornidão espiritual, tal como ser morno espiritual é tentar viver de meia luz. E da mesma maneira que Deus vomitou os mornos, Ele irá vomitar aqueles que querem viver meia luz. Lucas capítulo 11, versículo 34, diz a palavra de Deus: se os seus olhos são lâmpada do corpo, quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz, mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Tem como você ter olhos que são a lâmpada do corpo, maus, e viver de modo que glorifica a Deus. Por último,
Considere o que diz Salmos 18, versículo 28. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Salmo 18, 28. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Irmãos, quantas pessoas vivendo em trevas, quantas trevas são. Talvez as trevas se instalaram por conta de uma circunstância. Aquela treva da alma, aquela noite escura. Eu estou falando de algo prático aqui agora, irmãos. Aplicando a um viver mesmo, a vida. Ocasiões que resultaram em trevas na alma, em uma dor terrível. Circunstâncias que levaram pessoas a mergulharem em uma imensidão de trevas e estão perdidas, fracas. Estão vivendo a amargura da vida. A esperança em Cristo, Ele há de iluminar essas densas trevas. A minha oração é que Deus possa tocar naqueles corações que estão doloridos, naquele viver que está marcado por uma dor, por uma decepção, por uma angústia, aquele viver que está marcado por um pecado que gerou nele um viver que fica sempre esbarrando e aquela ferida está constantemente aberta e por isso aquilo se tornou uma treva. A minha oração é que Deus acenda essa candeia e que o Senhor ilumine essas trevas, trazendo vida, vida em abundância, trazendo luz para a maior escuridão que um homem possa estar vivendo. Pós tenebras, lux. Eu quero terminar acrescentando a frase de João Calvino: pós tenebras, lux, indebius notris in vita nostras. Em nosso andar e em nosso viver, luz do Senhor. Que Deus possa encorajar o seu povo, iluminando o nosso viver, nos dando um viver que venha condizer com a realidade daquilo que professamos. Que Deus ilumine os nossos corações. Talvez pessoas que estão aqui nos assistindo, pessoas que estão em casa nos acompanhando, pessoas que nos acompanharão posteriormente, o que elas mais precisam para sair da escuridão que elas estão é de Jesus Cristo brilhando no viver delas. Que as pessoas estão perdidas nas trevas e quando você está no escuro você não sabe para onde ir, irmão. Você fica perdido, você não tem solução, você não consegue dar um passo com firmeza, você não tem a percepção daquilo que pode ser resolução para o seu problema. O que você precisa é de luz. E Deus é luz, e nele não há treva alguma. Viva a luz de Deus. Perceba que você pode resplandecer essa luz, irmão. E através do seu viver, afastar as densas trevas. Através do seu viver,
levar luz para uma vida que está em trevas. Que o chamado do Evangelho possa te encorajar a terminar aqui nessa noite com a convicção que João começou essa perícope. Essa é a mensagem que ouvimos. Você ouviu que Deus é luz. Você ouviu que você precisa viver na luz. Você ouviu que quem vive na luz tem comunhão com Deus, uns com os outros, e Deus, em Cristo Jesus, te purifica de todo pecado. Então, essa mensagem que você ouviu, anuncie ela. Leve ela. Seja luz. E que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti. Amém?